Salmos capítulo 1 e ler de novo mais algumas porções do capítulo 2 de Salmos. Isso porque nós vamos fazer entre hoje de manhã e hoje à noite uma abordagem daquilo que se define como sendo o primeiro livro dos 5 livros de Salmos. Então, hoje na parte da manhã nós vamos falar sobre a rebelião propriamente dita, na rejeição da graça de Deus através da palavra, que é rejeitada, a rebelião dos povos, isso desde o capítulo 2, indo até o capítulo 14, E à noite nós vamos falar do 16 até o 41, para falar sobre a redenção. Então, nessa abordagem se define o primeiro livro dos 5 livros de Salmos. E vamos abordando o livro de Salmos também desta maneira, através da consideração dos 5 livros. Não quer dizer que vamos seguir só nessa direção, podemos alternar, mas a princípio ou para o momento vamos seguir nesse caminho. Então vamos ler de novo aí o capítulo 1 do livro de Salmos, rapidamente, só alguns versículos para a gente se situar dentro do que vamos falar. O 1 e o 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a montanha, a moinha, que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Seguindo para o capítulo 2, porque se amotinam os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-nos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, nessa introdução, nessa consideração do primeiro livro, dos 5 livros, nós temos a proclamação do Evangelho na forma da bem-aventurança proposta. Então, essa bem-aventurança anuncia em si mesma o Evangelho, a graça de Deus, desde o Antigo Testamento, oferecida. Até porque também no capítulo 2, nós lemos esta própria colocação: pede-me e eu te darei os povos. O que é isso aí? Isso é Evangelho. Isso é a possibilidade de ganhar os pecadores. O termo gentio que aparece aí é também traduzido como pagãos, que são as nações na sua condição idolátrica, paganismo, idolatria, a condição do politeísmo, a pluralidade de cultos, a maneira como cada nação, como cada povo convencionou-se em adorar
o conceito que eles mesmos criaram, né, de Deus. Eles desenvolveram uma ideia a respeito do que é Deus e de quem é Deus, e a partir daí eles passaram a relacionar-se com uma espécie de Deus que é fruto de si mesmos, né? Então, por causa disso, estão perdidos. Então, a abordagem mesma já fala da proclamação do Evangelho com o objetivo de oferta para as nações. Estas nações que estão na condição de quê? De rebelião. O próprio Salmos 1 coloca a condição do ímpio. O ímpio, ele é avesso, ele ignora por completo a palavra de Deus. Enquanto ele fala da bem-aventurança resultante do compromisso com esta palavra, porque, como temos ensinado, não tem como você corresponder à graça de Deus, não tem como você se deixar alcançar pela salvação de Deus sem a palavra de Deus, não tem como. É o único instrumento da graça. Se você toca a sua vida no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, em todo e qualquer aspecto da sua existência, colocando de lado a palavra de Deus, existe a maneira assumida do mundo de dizer, como Salmos 2, mas não queremos, pronto, não queremos isso absolutamente, não queremos Deus. Hoje tem pessoas que falam abertamente, não quero Deus. Hoje tem pessoas que abertamente se declaram devotas de Satanás. Cresce a cada dia mais a quantidade de igrejas com a placa de igrejas de Satanás mesmo. Nos Estados Unidos está proliferando mais do que nunca. Tem pessoas que abertamente assumem isso, não fazem mais segredo, não fazem mais mistério. Tem pessoas que carregam símbolos satânicos, principalmente entre adolescentes e jovens, e acham aquilo muito top, né, muito evoluído, né? Acham aquilo uma manifestação de empoderamento, de independência. Então está desse jeito, as pessoas cada vez mais se assumindo. Mas existe também a maneira, vamos dizer assim, cristã, de assumir essa rebelião. É quando você pega a palavra de Deus e aí você adapta ela ao seu jeito. O ímpio, como ímpio, ele se declara: não, eu não quero compromisso com você mesmo. Eu estou fora, não creio na Bíblia, não creio no Deus dos cristãos, me rebelei mesmo. Ou então disse: olha, esse Deus aí não me serve, ele não é bom, ele não é justo, ele é carrasco, ele é um Deus ditador, ele é um Deus que discrimina as minorias, e por aí vão as suas teorias através das quais eles fundamentam os seus levantes contra Deus. Mas no meio cristão, quando você segue a Bíblia só até o ponto em que ela atenda as suas conveniências, quando você lida com a palavra no seu casamento, no seu convívio com o seu cônjuge, só até o momento em que a palavra não cause problema, né? Então esta é a maneira, é um exemplo de maneira cristã de negar a Deus e negar a sua palavra, né? Quando você aplica a palavra lá no seu trabalho, desde que suas conveniências não sejam feridas, você está negando, né? Você está dentro do tema dessa manhã, rebelião. Você está vivendo a rebelião de um modo religioso, né? Quando você relaciona-se com as pessoas, seja cônjuge, seja filhos, quando você faz concessões e você diz: olha, eu sei que, eu já ouvi gente falar para mim assim, eu sei que biblicamente falando, o certo é isso mesmo, mas não vai dar, porque senão vai ter problema. Está entendendo? Vai dar barraco, vou ter uma crise aqui em casa, tem problema no meu casamento, vou ter uma crise com os meus filhos, que eu não sei como é que eu vou terminar ela, eu vou abrir uma crise que eu não sei. Então, como eu não quero encarar o problema que vai surgir do compromisso pleno com esta palavra, que Deus diz que é a única forma de viver-se a bem-aventurança, eu vou fazer o quê? Uma reavaliação, uma seleção do que é que eu posso seguir, entendeu? Do que é que eu posso aplicar. Eu vou tentar fazer um casamento entre o que está escrito e as minhas conveniências relacionais. Isso, muitos cristãos têm procedido, têm agido, infelizmente. É pior do que o mundo, que declara: não, eu estou fora, sou rebelde mesmo. Há muito mais esperança da pessoa desabrida, assumida, do que naquele que faz
vamos dizer assim, essa maquiagem, né, da sua realidade rebelde, levantina, né, insurreta contra Deus. Essa maquiagem é através da religiosidade, né? Então, é muito importante nós atentarmos para esta realidade, que é a realidade comum dos povos. O que o escritor coloca no capítulo 2? Ele faz uma denúncia, o salmista faz uma denúncia. Os povos, ele faz uma colocação para se referir à humanidade de uma forma global. Ele está falando do fundamento dos povos, a rebelião, o levante contra Deus. Essa é uma consciência que deve estar sempre fresca na mente do cristão. Você convive no meio de uma sociedade cujo distintivo é o levante, é a rebelião contra Deus. É preciso que essa consciência, como estou dizendo, ela seja muito fresca, muito vívida, porque nós nos envolvemos facilmente com a cultura levantina, com a arte levantina, com a música levantina, com o estilo de vida, estilo de moda levantina contra Deus. Como pessoas que são sociais e que não podem viver sozinhas, se nós não estivermos continuamente focados na palavra, facilmente nós somos teletransportados do compromisso com Deus para repercutir a filosofia geral dos povos. Sinceramente, irmãos, francamente, o que é que leva uma mulher casada dentro de uma reunião cristã, na igreja, na frente do púlpito, por exemplo, vir com trajes sumários, cruzar as pernas e expor ali, eu vou dizer até atributos do seu corpo, que são bonitos para serem mostrados para o seu marido? Não é verdade? O que é que leva a mulher cristã, evangélica, fazer aquela exposição ali como o sex symbol, o símbolo sexual da igreja? O que está acontecendo? O que é isso aí? O que é isso aí? A não ser o fato de que, deixando de compenetrar-se na palavra, a cultura rebelde, levantina dos povos, a cultura de oposição a Deus, a cultura de rebelião, está catequizando essa irmã. O que é que leva um crente, um obreiro até, um pastor até, xingar a palavra? O que é isso aí? O que é o Espírito Santo? Dentro de um tempo aonde secou a palavrão. Santo a gente não é, a gente está num caminho de aperfeiçoamento, mas tem atitudes que não são minimamente admissíveis. Não são admissíveis. A gente está aqui, meus irmãos, a gente cresceu num lar. Eu não tenho lembrança de um palavrão no meu convívio, na educação dos meus pais. Eu não tenho lembrança de alguém se levantando aí, desbocando em palavrão, uma vez na minha vida, porque eu aprendi. O ensino que eu bebi com o leite da minha mãe, que o palavrão, ele é uma maneira notória de adoração a Satanás, porque ele ridiculariza o corpo, que é templo do Espírito Santo. Ele se refere ao corpo de forma assintosa, escarnecedora, o corpo que é templo do Espírito Santo. E por isso vai, práticas que a gente vê na vida de certos cristãos, que a gente chega a essa conclusão, é porque ele desfocou-se da palavra, que molda, que muda, que lapida o caráter, que trabalha o caráter para ser cada vez mais conformado ao caráter de Cristo. Então ele desfocou-se, ele tem pouco tempo para essa palavra, e nesse pouco tempo que ele tem, o que está acontecendo? Está se propiciando aí uma abertura para a cultura do mundo levantino, o mundo oposto a Deus entrar. Ele está sendo catequizado. E aí você vai vendo
o porquê muitos cristãos caem. O pouco tempo focado na palavra de Deus, permitindo que hajam lacunas para que a cultura de oposição a Deus. Já percebeu que muitas vezes você está convivendo com um crente que hoje ele era uma coisa, amanhã ele está diferente? O irmão está diferente. O irmão está diferente. Não, o que é isso aí? A cultura de oposição a Deus tendo vitória, vencendo, né? Por quê? A realidade da sociedade sem Cristo sempre foi isso. É a denúncia que ele faz. Os povos a uma só voz se levantaram contra Deus. O salmista está denunciando isso. E contra o seu ungido. Nunca houve na história da humanidade uma só vez em que as nações fizeram uma convenção para defender os princípios bíblicos. E não vai acontecer. Já pensou? A Organização das Nações Unidas se reunindo numa assembleia, fazer, olha, estão confrontando os princípios eternos, vamos ter problemas. Já pensou? A OEA, a Organização dos Estados Americanos, convocando os seus membros, as nações membros, né, para tratar da violação do marco civil regulatório judaico-cristão, que está sendo violado e vai ter problema para nossas crianças, para nossos jovens, para nossos velhos, vai destruir nossa sociedade. A pessoa, como diz o inglês, never, como diz o francês, jamais, e como dizemos nós brasileiros, nunca, acontecer nunca, jamais. Eu acho interessante que essa questão levantina, né, quando a gente fala da arte, da música, do teatro, a gente não está condenando a arte em si, a gente está falando que isso aí foi tomado, foi sequestrado para fazer oposição a Deus. Aquilo que seria virtude se tornou o quê? Abominável, né? Aí eu me lembro que nos anos em que eu estava me perguntando sobre o que justificava um crente, por ocasião de um jogo de futebol, uma Copa do Mundo, ele veste ali a roupa daquele time, né? Ou no caso do Brasil, e ali, na hora do gol, ele se ajoelha e ele se arma os pulsos e grita, está entendendo? Numa emoção frenética, sem controle, que estava naqueles idos, né? Isso foi por volta de 1980, alguma coisa. Eu sei que aconteceu naqueles idos uma Olimpíada, não sei se foi a Olimpíada de Seul. Eu fiquei bastante focado naquilo ali. Eu estava me perguntando como é que é, o crente praticar esporte, tudo bem, eu apoio, fico muito feliz quando eu vejo o professor aí de bicicleta para lá e para cá, né? Quando eu vejo a minha amada, né, que me influencia tanto para eu ir para a academia, né, e essa coisa toda, né? Também ali a Keren, animada com a educação física, a Lu, né, que, eu acho isso muito top, muito bênção de Deus, cuidar do corpo, enfim, né? O esporte, tudo bem. Agora, essa condição cultica do esporte, essa condição religiosa, né? As pessoas gastam, não, para mim é como religião, eu me apaixono, né? Aí, por ocasião dessa Olimpíada, eu nunca me esqueci que a repórter, ela disse naquela época o seguinte: iniciam-se as Olimpíadas de Seul com um ritual satânico. Desse jeito. E teve toda ali uma exposição, né? Toda uma arte, né? Todo um teatro ali, né? Bastante de cores bastante vívidas, bastante animado, bastante apelativo, e ela colocou desse jeito. Iniciam-se as Olimpíadas de Seul com um ritual satânico. Os povos, isso aí são os povos. Isso não é um acontecimento, isso não é um caso, isso é uma figura, isso é um retrato, isso é os povos. E quando terminou as Olimpíadas de Seul, isso aconteceu do mesmo modo. O repórter falou: encerram-se as Olimpíadas de Seul com um ritual satânico. Milhões, bilhões de pessoas não perceberam aquilo, sabe por quê? Na catequese da rebelião, na instrução da rebelião, você fica cega, entendeu? Isso aí provavelmente depois eles retiraram, né, das redes sociais, está tudo sob controle deles, né? Então, quem viu, não verá. Por quê? As pessoas, elas, no calor da emoção
do ensino para serem rebeldes contra Deus, a tendência deles não é ver, a tendência deles é ignorar. Até porque ele não quer ver, porque se ele ver, aquilo vai prejudicar seus prazeres momentâneos, suas alegrias momentâneas. E ele quer se alegrar, ele quer os prazeres desta rebelião que lhe proporciona alegrias momentâneas. Ele quer isso que é momentâneo, mesmo que em prejuízo da vida eterna. Ele quer viver o momento, mesmo que em prejuízo da vida eterna. Você consegue falar para um porco que está sendo cevado que ele vai ser cevado? Que está sendo cevado ele está comendo ali, mas ele vai parar, o destino dele é virar toicinho? Você consegue falar para ele? Não, ele está numa afã ali de comer aquilo ali, aquela lavagem ali, pronto. Ele vai morrer. Ele está se alimentando para morrer. Assim, na catequese da rebelião contra Deus, as pessoas, elas estão se alimentando para morrer. Não é para viver, não há vida ali. Ali só tem morte. Ali é um prazer falso, é uma alegria falsa, né? Até porque o que eles entendem como prazer, na verdade é opressão. Aquilo é opressão, né? Aí diga-se de passagem que a depressão e a ansiedade característica do nosso tempo, as doenças que estão enriquecendo como nunca as indústrias de ansiolíticos e antidepressivos, você para pensar o seguinte, que a causa dessa depressão que está assolando bilhões e da ansiedade também, a causa ela é muito mais espiritual do que orgânica, né? Tem que tratar. Foram apresentados os sintomas da depressão, da ansiedade, sei o quê, então vai tratar. Não estou ignorando aqui a necessidade até de medicamento, não. Sintomas. Agora veja bem, a questão espiritual é a causa da doença dos povos. Não vamos longe não. Vamos simplificar para melhor entender. Por que a pessoa morre? Desde que o mundo é mundo, desde que o homem foi criado, o homem começou a morrer por causa do Covid, foi? Adão e Eva morreram por Covid, foi? Morreu de câncer, foi? Por que Adão e Eva morreram? Por que a morte é todo mundo? Qual a causa da morte? Pecado. O salário do pecado é a morte. Então você pode aplicar isso. A realidade de um problema existencial como a depressão e a ansiedade, a maior causa da maioria dos casos de depressão e ansiedade não é orgânica, é espiritual, são demônios. Mundo jaz do maligno, as pessoas se vendendo para a rebelião, para o levante contra Deus, rejeitando sua palavra, não percebem o inimigo entrando nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua condição psicológica, e já há constatações de que pelo menos 70% das enfermidades elas têm uma origem psicossomática. Aí você vai entender outra coisa, quando você fala da rebelião dos povos. Nunca foi tão grande a quantidade de suicídio entre psicólogos e psiquiatras. Sabe por quê? Eles se formam, eles procuram se esmerar para fazer um trabalho bom, só que eles estão lidando com algo que é muito maior do que o seu preparo. Psicologia significa o quê? Psique, do grego. Alma. Logia, estudo. Estuda a alma. O homem natural dá conta das coisas, das demandas do espírito. Ele segura a palavra mesmo? O homem natural dá conta? O que é que Paulo fala? O homem natural não dá conta. Quando ele fala não discerne, ele não dá conta, é demais para ele. Aí acontece, o psicólogo, ele fica ali ouvindo e absorvendo, né? Toneladas de lixo de uma sociedade doente por causa da rebelião. O cara vai se enchendo de lixo. Isso aí explica o aumento cada vez maior de suicídio entre psicólogos e psiquiatras. Está para além deles, né? Então, isso é muito importante nós entendermos o fato da oposição contra Deus e as suas consequências, como a gente está citando aqui, consequências desde a morte espiritual, morte física, as N consequências, né? E o salmista ele prossegue nesta demonstração. Os povos contra Deus se uniram contra Deus, o consenso contra Deus. Eu me lembro que eu já lidei com situações na igreja, falando desse consenso contra Deus. Aqueles jovens que queriam ser mais íntegros, estavam com mais sede da palavra, perseguidos dentro da
igreja pelos outros jovens. O fulano ele quer ser o santão, né? E os jovens da igreja colocavam ele no escanteio para pressionar ele, para perseguir. Está entendendo? Fulano lá quer bancar a Santa Rona, ou seja, ela está complicando o nosso esquema, da nossa turminha dentro da igreja. Dentro da igreja. Está entendendo? Vamos conversar com aquela fulaninha lá que está querendo bancar a Santa Rona. Nós vamos atropelar ela dentro da igreja. O levante contra Deus dentro da igreja. Para a gente entender quão séria é essa situação, né? Esse consenso mundial contra Deus é contra Deus, né? A gente precisa focar nisso. A visão geral do ser humano não é a favor de Deus, é contra. O ser humano ele é inimigo de Deus. Quando a maioria das pessoas fala, não, se Deus quiser vai dar certo, Deus abençoe, aquilo ali é só um dito popular para, vamos dizer assim, tornar conveniente o diálogo, o convívio. Ali é só política de convívio, é só política de relacionamento. E hoje está cada vez mais lugar, né? Você tem gente sem compromisso nenhum com Deus, usando termos cristãos, dizendo só pela graça, né? Gente tem compromisso nenhum com Deus, dizendo o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Hoje você olha assim, pessoa misericórdia, eita, acho que é crente, né? Vai ver, vai conferir. É qualquer coisa, menos crente. Está entendendo? Porque isso é tudo deles com relação a Deus. No fundo, eles o detestam. Eles odeiam Deus. Essa é a realidade do homem natural antes dele se converter. Se ele não se converter. É aí onde a gente faz colocações dentro dessa visão da rebelião humana, que às vezes choca os irmãos. Mas é necessário que haja franqueza, que a gente está comprometido com a verdade. Como por exemplo, seu marido não se converteu a Deus e ele te ama. Ele te ama mesmo. Ele não ama a Deus e te ama. Tem amor então fora de Deus. Fora de Deus existe amor verdadeiro. Existe. Seu marido não se converteu a Cristo, ele não ama a Cristo e ele te ama. Então existe amor fora de Deus. Quando o apóstolo João diz que amor é Deus, Deus é amor. Seu filho que não se converteu a Cristo, se você abrir a porteira um pouquinho, ela se envereda mesmo para tudo que não presta, ela te ama. Ela não ama Deus. Ela odeia a Deus. Suas obras mostram que ela odeia a Deus. Ele odeia a Deus. E ele te ama. Vai crendo, não? Vai gastar mais tempo orando por ele, por ela, não? Não seja cada vez mais generoso na palavra, na sua casa, no seu relacionamento com eles, para oportunizar a conversão verdadeira. É oportunizar, quem não sabe vai se converter. Então, para oportunizar. E vai crendo que naturalmente eles chegam. Não anda, irmãos. A rebelião está no DNA, não. As pessoas não querem. O que o apóstolo João coloca, quando escreve o mesmo livro, o Evangelho, ele diz o seguinte, que eles amaram. Conta para mim aí. Amaram mais o quê? Amaram mais as trevas. Se você for fazer uma análise da tradução grega aí, não é que amaram exatamente mais as trevas e menos a luz, não. O sentido grego é da rejeição mesmo, é da rebelião. Eles rejeitaram a luz para ficar com as trevas. Eles amam as trevas. É muito importante isso aqui, inclusive, para a pregação verdadeira do Evangelho. Não, eu tento seguir a Deus, eu amo a Deus, mas depois que o pecado vem e leva. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca amou a Deus. Você nunca teve um encontro real com Ele. Não é possível alguém que realmente teve um encontro real com Deus e ama a Deus estar nessa condição hesitante. Hoje eu pego, amanhã eu não pego. Hoje eu estou caído, amanhã eu estou em pé. É tipo a música louca que tem por aí, levanta e cai, é por aí? Não pode. Você nunca teve um encontro real com Cristo. Você precisa dar lugar à palavra dele, para que através da palavra você o conheça. Você precisa dar lugar quebrantadamente, se humilhando, se arrependendo, para você o conhecer. Às vezes o cônjuge tem que falar para o seu pai: minha esposa, você não conhece a Jesus.
Meu esposo, você não conhece Jesus, você não ama, você nunca o amou. Às vezes o pai tem que falar para o filho: você nunca amou o Senhor, você não me ama porque você nunca amou o Senhor. Não existe amor fora de Deus. Você precisa conhecer a Deus para você conhecer o amor verdadeiro e a sua vida mudar. O seu convívio em geral vai sofrer uma revolução quando você conhecer o verdadeiro amor que está em Deus, porque no momento você está tomado pela rebelião, você está tomado pelo sentimento de rejeição a Deus, né? Então é uma consciência muito desejável, que, como os irmãos percebem, é praticamente impossível você resumir isso aqui. O quanto isso traz implicações em todas as áreas das nossas vidas. O conhecimento dessa realidade humana, rebelião, levante, né? No Salmos 9, versículo 15 em diante, ainda falando dessa rebelião, o salmista coloca a sorte do ímpio, né? Como rebelde que ele é. Os povos, eles se enterraram, eles foram enterrados na sepultura, na cova que abriram, e na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Os povos, realidade humana, ficou preso o seu pé. O Senhor é justo em todos os seus juízos. O laço do ímpio prendeu o seu próprio pé. Prossegue ele dizendo: o ímpio será lançado no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus, porque o direito do pobre não será esquecido para sempre, e a causa do oprimido não será abandonada eternamente. Interessante, porque essa gente que se esquece de Deus, que são opostos a Deus, o mundo que é oposto a Deus, ele tem sequestrado as bandeiras, né? Os temas de justiça, para dizerem que estão atendendo à causa das minorias. Não, nós somos pelos pobres, né? Nós somos pelas crianças abandonadas, né? Nós somos pelas mulheres que são vítimas do machismo, né? Engraçado, né? Essa condição cínica, mentirosa. Hoje você tem países como o Irã, onde a mulher, se o homem for condenado à lapidação, que é a pena por apedrejamento, o homem ele é enterrado da cintura para baixo aqui, as mãos ficam livres para ele se defender das pedradas até morrer, né? Agora, se for a mulher, sabe como é que a mulher é enterrada no Irã hoje? Ela é enterrada com os braços presos, está entendendo? Para ela não ter nenhuma expressão de defesa. E mata a mulher lá no Irã, mata o homossexual lá no Irã, e nesses países à vontade. Em outros países de convicção islâmica, mata, barbariza, as mulheres são agredidas de várias maneiras, fisicamente, são estupradas, são violentadas nesses países islâmicos aí, e outros países. Coreia do Norte, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista de uma mulher que conseguiu fugir. Falou: olha, a mulher na Coreia do Norte, ela é um brinquedo, né? Fazem com ela o que quiserem, né? Entram nas casas, violentam as mães, as filhas, né? O regime de Kim Jong-un, norte-coreano, faz o que quiser, não tem ninguém que defenda, e isso aí é notório. Você já viu o movimento feminista bradando sobre isso? Já assistiu a reportagem? O movimento feminista abordou a violência contra as mulheres lá no mundo islâmico, na Coreia do Norte. Nunca! Crianças são assassinadas nesses países, barbarizadas. Não há uma voz feminista contra isso. A hipocrisia deles, não é? Então, quem verdadeiramente é o juiz dos pobres é Deus. Quem realmente verdadeiramente defende os oprimidos é Deus. Esse versículo coloca isso: não se perpetuará para sempre a necessidade do oprimido, do pobre. É o Senhor, diz a Bíblia, o juiz dos órfãos e das viúvas. É o Senhor. Aí o diabo está aí sequestrando as bandeiras bíblicas, né? Para dizer para esses jovens, para esses adolescentes, essas crianças, que muitas vezes informados da palavra de Deus, que Deus é mau, né? Que há injustiça, que não sei. Então veja bem, é o Senhor que verdadeiramente faz justiça. E o salmista, quando ele prossegue falando da rebelião dos povos, ainda citando os Salmos 9, ele continua dizendo
Exatamente isso. Não prevaleça o homem, esse perfil de homem, não prevaleça, Senhor. Ele diz: sejam julgados os povos perante a tua face. O clamor do salmista é contra a rebelião, que é o tema, contra a rebelião, contra o levante. O que é que isso nos ensina? Que o crente, ele não pode ser alguém que se conforma, irmãos. Está entendendo? Você viu a semana retrasada, há 15 dias atrás, você viu o quê? O Papa Bergoglio defendendo o maior ladrão da história da humanidade, defendendo, dizendo que ele foi punido por injustiça, foi fake, e que esse maior ladrão, junto com outra ladrona que foi impeachmentada também, por ladruíce, tinham que agora tomar providência contra os juízes injustos. Quer dizer, o Papa, que se diz o quê? Um paladino da justiça, defendendo a injustiça. Você está entendendo? Defendendo a injustiça. Irmãos, como é que isso chega na cabeça das crianças? Uma figura daquela falando isso. Quais são as repercussões, vamos dizer, do ponto de vista ético, moral, do ponto de vista do conjunto de valores para a cabeça das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos demais? Olha, é hora dos pais se levantarem, é hora dos idosos se levantarem, é hora das mães se levantarem. Vocês têm que acompanhar isso, vocês têm que ver o que estão falando aí, porque é para destruir os valores bíblicos. E aí vem crente infeliz, inconsequente, não, eu não sei de nada não, não estou assistindo nada não estou acompanhando nada não, quero saber de política não. Por quê? Toda a ação do diabo nos nossos dias, para introduzir na igreja e na família a destruição dos valores, eles estão denominando de política. Tudo que eles estão fazendo vem sobre o viés político. A ideologia de gênero é para ensinar a criança que ela não nasce mulher, nem nasce homem, vem sobre o viés político. Aí eles dizem para nós, não fale de política comigo, isso é crente. Ou seja, não combate o pecado. A estratégia do diabo está dando certo. Tudo vem sobre o viés político. E aí, crente dentro da igreja, não quero saber de política não, você é muito hipócrita. Se você não for hipócrita, você é muito desinformado, que não deveria nem estar ministrando palavra nenhuma. Você está despreparado para pregar o evangelho, você está despreparado para ensinar, você não deveria, você deveria se assentar para aprender. Tudo o que existe de ruim hoje vem sobre o viés político. Mais de 700 projetos de lei tramitaram no governo comunista anterior a esse, que é o mesmo que ele está. Todos esses mais de 700 projetos políticos na Câmara e no Senado, com a finalidade de destruir a Bíblia, destruir a igreja, destruir a família, só destruir. Irmãos, eu estou aqui para pregar contra o mal. Se você não quer me ouvir pregar contra o mal, vai embora. Fica quem quer ouvir pregar. Meu dever é pregar contra o mal. Agora, porque o mal vem sobre o viés político, eu não posso mais pregar contra o mal. Não vou mais cumprir minha missão. Não vou defender meus filhos. Não vou defender a igreja. O manifesto rebelde, hoje, mais do que nunca, vem com o discurso da política. Não tem jeito. Está entendendo? Eu não posso parar de pregar o evangelho, né? Então o Papa pega e fala que o maior bandido da história do mundo é inocente. Está entendendo? Aí na outra semana, não sei se vocês acompanharam, o que aconteceu a semana passada? Aconteceu, o Dalai Lama, que é outro ícone de valores, vamos assim dizer, o que o Dalai Lama fez? O Dalai Lama dá um beijo na boca de um menino de 12 anos e oferece a língua para ele chupar. Passou aí para quem está acompanhando. Não fala de política não. Quer dizer, não defenda os valores. Pedofilia ao vivo e a cores, tolerada pelos ministérios públicos mundiais, pelos tribunais do mundo inteiro, porque um número muito grande de magistrados está envolvido com pedofilia. Um número muito grande de parlamentares está envolvido com pedofilia. Um número muito grande de governantes estão envolvidos com pedofilia. Então a postura deles é a postura de quem defende a própria causa. Está entendendo? Dalai Lama tinha que ter saído preso de lá. Igual o Papa tinha que ter saído preso depois daquela declaração. Se houvessem tribunais suficientemente sérios, o Papa, depois do que ele falou, ele tinha que ser preso. Tá? Porque ele é qualquer coisa, menos alguém digno de ser ouvido. Menos santidade. Ele é um ímpio, ele é um perverso a favor da causa humana. Ele tinha que ser preso. O Papa, o Dalai Lama, todos eles tinham que ser presos. Pelo compromisso com o crime, com a impiedade. A gente está falando do quê? Do levante dos povos contra a verdade. O Papa está falando contra Deus. Porque se ele fala aqui, o maior bandido da história é inocente, ele está falando contra Deus. Ele está introduzindo a mentira no lugar da verdade. Você tem o Dalai Lama, que é seguido por milhões de pessoas, um ícone da cultura tibetana, né, asiática e etc. Tem milhões o seguindo.
ele pega, dá um beijo na boca de um menino de 12 anos, coloca lá no YouTube, tá lá, para quem quiser ver, Dalai Lama beija a menina de 12 anos e oferece a língua para ele, tá lá, depois você vê, está entendendo? Quer dizer, o que eles estão fazendo? O mundo levantino contra Deus, o mundo rebelde, está dizendo para a igreja o seguinte: os valores de vocês já eram, vocês não significam mais nada na sociedade, nós destruímos seu Deus, sua Bíblia, sua fé, suas crianças agora vão ser catequizadas pela gente, seus adolescentes vão ser os gays do amanhã, suas adolescentes vão ser as lésbicas e prostitutas do amanhã, vão ser os místicos, os feiticeiros do amanhã. Está entendendo? Porque é o sentimento levantino, é disso que a gente está falando, é a oposição contra Deus, é o levante normal dos povos contra Deus que está engravescendo-se, piorando, e vai piorar cada vez mais. Vai piorar dizendo para nós cristãos o seguinte: e aí, vocês vão dizer que vieram, vocês vão se posicionar, vocês vão mergulhar cada vez mais na palavra, para que vocês, como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 3, possam estar preparados para dizer a qualquer um que queira saber qual que é a razão da esperança que é em vós. Paulo, escrevendo para Timóteo, nas duas cartas em que ele escreve, olha, 2 Timóteo capítulo 3, a primeira carta também, tempos trabalhosos estão a caminho, mais do que nunca isso cumpriu, mais do que nunca, muitas vezes pior que na época de Paulo, de Timóteo, muitas vezes, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, 2 Pedro também coloca, eles farão comércio com palavras fictícias, farão comércio de voz das pessoas, questão do Papa, questão comercial, questão política, questão de comprometimento ideológico, um discurso totalmente comprometido com a ideologia, com a filosofia do mal, e isso foi previsto. Então, a visão para Timóteo naquela época, algo que chega para a igreja hoje numa atualidade sem precedente, uma atualização sem precedentes, e colocando para ele: olha, foca na palavra, para você ter condições de dar uma resposta. Porque ele coloca na primeira carta, que ele escreve para Timóteo, capítulo 4, ele diz: olha, cuida bem, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de levante, tempos de oposição contra Deus, tempos de perseguição, tempos de intolerância, que esses ativistas cínicos usam demais esse termo, para dizer que dá uma tolerância para eles, mas é para eles não terem tolerância contra Deus, aliás, tolerância a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, a respeito da igreja. Eles têm tolerância zero para com a palavra de Deus, e eles usam isso aí para que eles possam ter essa postura contra nós, dizem que são vítimas, quando na verdade a gente está acima da gente, Então Paulo falando para Timóteo, em tempos assim, conflagrados, em tempos difíceis de levante, ele está dizendo: olha, cuida bem de ti mesmo. 1 Timóteo 4, 14 seguintes, cuida bem de ti mesmo e da sã doutrina, porque fazendo isso te salvarás. A coisa está feia, te salvarás. Se você tiver compromisso com a sã doutrina, você vai salvar-se. Então o crente verdadeiro, o obreiro verdadeiro, o crente maduro, ele não estuda, ele não gasta tempo com a palavra, não é porque ele quer falar bonito, não é porque ele quer demonstrar domínio da cultura bíblica, não, é por uma questão de vida. Se eu não tiver compromisso com isso, o contexto levantino de rebelião contra Deus vai me engolir, eu vou ser catequizado, vai dominar isso aqui, nós somos suscetíveis, irmãos, é por isso que quem está em pé olha para quem cai. A gente pode ser conquistado, o mais firme pode ser conquistado, não tem bom não, o obreiro mais antigo, o pastor mais antigo, o crente mais velho na fé, se ele achar que deve ter férias no seu zelo para com a palavra, para com o compromisso com a palavra, ele vai ser conquistado pelo engano. Isso é diário, isso é contínuo. Por isso que Paulo fala para Timóteo: cuida bem de ti mesmo, escape, cuida bem de ti mesmo, leve isso a sério, coloca como prioridade o seu tempo para com a palavra, porque fazendo isso te salvarás a ti mesmo e aqueles que ouvirem a tua doutrina, desses tempos trabalhosos, desses tempos difíceis. Então, nós precisamos resgatar na totalidade a doutrina, o verdadeiro Evangelho,
o verdadeiro ensino, o único norte que Deus deu para a sua igreja, que é a palavra. E quando você fala de resgatar, você tem verdades como a verdade ensinada por ocasião dessa escola dominical, que mostra a realidade do mundo. O mundo é oposto a Deus. Quando você é enviado como ovelha para o meio dos lobos, está dizendo o quê? Está dizendo que as pessoas, não, moralmente elas são boas. Jesus está falando disso. Elas são legais. Ele é lobo, mas ele não morde não. Quando ele arregar aquelas presas ali, é para morder, né? Ele é carinho, ele é um carente, ele é mal compreendido, ele é vítima, da sociedade. Morde não, fica com medo não, é isso? Vocês são enviados como um lobo ao meio de outros. O mundo leva o time, o mundo oposto. Jesus preparando os discípulos para viverem o seu ministério de forma madura, adulta, consciente, pé no chão e, claro, bem sucedido. Essa consciência, ela é muito importante em dois aspectos, pelo menos. A consciência de que o mundo é um mundo oposto a Deus. Ela é muito importante para que você se cuide, né? Para que você vigie, para que você, focado na palavra, aumente cada vez mais a sua vigilância com relação ao meio no qual você faz parte. E, em segundo lugar, essa consciência de que o mundo é o mundo da oposição contra Deus, ela é muito importante porque ela vai te levar à percepção do preparo. Você tem que se preparar continuamente. Você tem que se preparar em todos os dias da sua vida. Isso é diário, isso é incansável. Não existe férias para esse preparo. Tem crente que tira férias. Não, estou de férias, estou 15 dias sem ler a Bíblia, 15 dias sem orar, né? 15 dias sem ouvir uma palavra. Férias de Deus, né? A pessoa, se tivesse férias de comer, de beber e de tantas coisas, né? Enfim, meus amados, esperamos, segundo a misericórdia de Deus, que os irmãos tenham sido alcançados, verdadeiramente confrontados, alertados e edificados por esta palavra. Vamos fechar os nossos olhos e orar agradecendo a Deus pelos momentos passados aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor gratos pela Tua graça, misericórdia e amor que nos alcançou nos momentos que passamos aqui nesta manhã. Te pedimos para que o Senhor continue falando aos nossos corações no decurso desse dia e sempre. Também que o Senhor abençoe o culto à noite, ó Deus, para que vidas possam ter a oportunidade de serem alcançadas pela Tua salvação, que levanta da morte, que quebra os grilhões do pecado, que trata, que prepara as pessoas, levando-as a serem cada vez mais conformes ao Senhor Jesus, e que as prepara para um dia estarem contigo para sempre. A nossa oração e súplica, no nome do Senhor Jesus. Amém.